Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Mateus 24, verso 10. Abre a sua Bíblia, é bom você marcar. Você tem papel e caneta? Pega para anotar. Costuma trazer uma agendinha? É bom. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o que vai acontecer? O amor de muitos esfriará. Segura no 12. A Bíblia vai mostrando que um tempo difícil se aproxima. Diga, um tempo difícil se aproxima. Um tempo onde as pessoas perdem a afeição, esfriam no trato, onde as mentiras passam a valer mais que a... Jesus vai dizendo que isso se chama princípio de dores. A terra começa a gemer de uma dor porque alguma coisa está para acontecer, como uma mulher está para dar a... Quantos concordam comigo que o mundo está perdendo o seu vigor? Se você olhar e dizer assim, olha, as pessoas trairão, não mais amarão, não mais estarão juntos, o amor de muitos... Conecta com a mensagem da semana passada. Estamos perdendo a habilidade de lidar com pessoas. Nos tornamos hábeis para ler. Se você não assistiu, assisti depois no YouTube, essa mensagem impactou. Teve gente que falava assim, pastor, achei que eu ia morrer no fim daquela mensagem. Eu falei, puxa, esse era meu objetivo. Você nascer de novo, você começar de novo do zero. Nos tornamos hábeis para lidar com dispositivos e perdemos a habilidade do tato com as pessoas. Nos tornamos mais receptivos a lidar com o pet, com o animal, com o bichinho, mas não temos mais a paciência para conviver com gente. Devido ao aumento da maldade que a gente assiste todo dia no jornal, o amor de muitos... Mas graças a Deus, Deus tem aquecido o coração da igreja, a igreja tem exercitado no amor. E aí você diz, que tempo difícil. Sim ou não? Mas olha o que a Bíblia diz no verso 13, vamos ler todo mundo junto? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga comigo, tempos difíceis se enfrentam com perseverança. Diga de novo, tempos difíceis se enfrentam com perseverança. Vamos ler de novo, todo mundo. Mas aquele que perseverar até o fim, um aplauso ao Senhor. Pergunta: você é salvo porque persevera ou persevera porque é salvo? Você é salvo porque persevera ou persevera porque é salvo? O que aconteceu? Vocês estavam animados, gritando, levantando a mão, dando glória. Diga comigo, eu persevero porque sou salvo. Diga, perseverança é da natureza do salvo. Diga de novo, eu persevero porque sou salvo. Perseverança faz parte da natureza do salvo. No céu não haverá lugar para orgulho. Então ninguém vai chegar no céu e dizer assim, eu perseverei.
paguei o preço, estou aqui. Perseverança, pode voltar para mim. Perseverança é da natureza do salvo. O que eu estou querendo dizer é que o dia que você aceitou a Cristo, o dia que você permitiu que o seu coração queimasse por meio da palavra dele, você creu e confessou, a salvação trouxe a você um kit, um combustível, chamado perseverança, porque aquele que é salvo recebe perseverança para ir até o fim. Os tempos difíceis virão, para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, mas eu quero te dizer uma coisa: cada um dos meus, diante do Senhor, recebeu na sua salvação um kit, um combustível chamado perseverança, que vai ser capaz a nos guiar pelo mundo de frieza, pelo mundo de violência, pelo mundo de tristeza, pelo mundo de caos. Eu e você temos um combustível chamado perseverança, que nos fará transpor barreiras, vencer obstáculos e triunfar ao final para dizer: eu cheguei aqui. Segure na mão de alguém e diga: Deus não te escolheu para parar no meio do caminho. Segure na mão de outra pessoa e diga: aquele que põe a mão no arado não olha para trás. O salvo persevera. Posso ouvir um amém? Amém. Eu creio que o Espírito Santo está despertando gente aqui agora. E Ele vai colocar no nosso meio graça para perseverar, poder para perseverar. Porque às vezes a perseverança é enfrentar, às vezes a perseverança é suportar. Quando a perseverança exigir que você enfrente, Deus te dará poder. Quando a perseverança exigir que você suporte, Deus lhe dará graça. Enfrentando ou suportando, Deus te fará perseverar. As pessoas são divididas em dois grupos: os nascidos da carne e os nascidos do Espírito. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito, a carne se cansa. Vamos dizer? A carne se cansa. O carnal cansa. O carnal perde força. Porque se você fizer na sua força, você vai se cansar. Por que tem tanta gente que não consegue ir até o fim? Porque não vive no Espírito, vive na... Mas e o que vive do Espírito? A Bíblia diz que o homem exterior se cansa, se deteriora, mas o homem interior se renova de dia em dia. Sabe o que você veio fazendo um domingo à noite como esse? Abastecer o homem interior, alimentar o homem interior. O diabo, sexta-feira, quando bateu o cartão, disse assim: segunda ele não volta. O diabo, sexta-feira, quando bateu o cartão, falou assim: acabou, ele não continua. Mas ele cochilou agora à tarde. Tu veio para o culto, e amanhã cedo você vai estar lá de novo quando acharam que você não ia estar. E esta madrugada você vai estar orando de novo quando acharam que você não ia orar. E você vai continuar cantando, adorando, celebrando e profetizando. Sabe por quê? Porque quando acharam que você ia parar, o Espírito da renovação e o Deus de toda a glória disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque faz parte da natureza do salvo perseverar.
Certa vez deixaram o apóstolo Paulo caído na porta de uma cidade. Ele estava pregando, o arrastaram para fora, o apedrejaram e ele lá caído. E disseram: não levanta mais. Ninguém continua depois disso. Voltaram para a cidade. E sabe o que aconteceu? Paulo, que estava deitado, se levantou. E sabe para onde ele foi? Ele não pegou a estrada de saída, ele pegou a estrada voltando. Porque perseverar faz parte da natureza do salvo. Acharam que você não ia se levantar de novo, mas ele está dizendo: ei, os tempos difíceis vêm, e eu estou revestindo de uma armadura espiritual aqueles que... Eu estou revestindo de uma armadura espiritual aqueles que creem em mim, porque faz parte da natureza do salvo perseverar, e esta perseverança é um presente de Deus para toda a igreja. O carnal se cansa, mas o espiritual se renova. Diga comigo: Deus é espírito. Diga de novo: Deus é espírito. E espírito não se cansa. Isaías disse assim: nunca ouviste? Deus não se cansa, nem se fadiga. Mas se parasse aí, já seria glorioso. Porque imagine, aquele que te ajuda não se cansa. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que está com você não cochila. Quem te sustenta não cansa. Mas a Bíblia não diz isso. Sabe o que a Bíblia diz? Os jovens se cansam. De exaustos, caem. Por que ele usa a figura do jovem? Porque jovem é uma figura de vigor. Nunca ouviste? O eterno Senhor não se cansa. Já seria bom, sim ou não? Ele falou: pessoas de vigor se cansam. Mas ele disse assim: os que esperam. Os que esperam. Os que colocam nele a sua expectativa. Já seria bom poder contar com alguém que não se cansa, mas ele diz: aqueles que esperam neste que não se cansa, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não terão fadiga, e vão acelerar tanto que voarão. E vão acelerar tanto nessa caminhada que vão abrir suas asas. E como águias vão voar. Pois aqueles que esperam no Senhor não se cansam. Levante as suas mãos e diga: tem renovo de Deus. E eu não vou parar. Porque, diga, porque aquele que persevera até o fim será salvo. A salvação te torna perseverante. Segure na mão de alguém e diga: a salvação te tornou uma pessoa perseverante. Vou te contar duas histórias. Segundo livro dos Reis. Quem está comigo? Levante sua mão, diga: os escolhidos de Deus estão destinados a ir até o fim. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. Tempo dos reis de Israel. Um rei chamado Jeoás vai até a casa do profeta Eliseu, próximo da morte de Eliseu. Se aproxima do leito do profeta, diz a Bíblia, no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Jeocás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Vamos para o verso de número 14, perdão. Seria este. 14, põe lá.
Vamos lá. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvando-se sobre ele, chorou, gritando. Fez o quê? Chorou, gritou. Se chorar e gritar, dá certo, né? Será? Diga, aparência sem essência. Diga, estética sem genética. Pegou? E ele encostou e disse assim: meu pai, tu és como os carros e como os cavaleiros de Israel. Eliseu entendeu. Eliseu falou: eu sei que reza é essa aí. Quer continuar essa brincadeira? Pois bem, vamos lá. Verso de número 15, ele segue. Então Eliseu faz o seguinte: e Eliseu lhe disse: traga um arco, algumas flechas, e ele assim fez. Diga, ele começou um processo. Diga-me, começou um processo. Verso 16: pegue o arco em suas mãos, e disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. 17, vamos lá. E lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. 18. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o... Leia comigo o final, por favor, toda a igreja. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O que ele fez? Preste atenção. Ele encosta no leito do profeta que está para morrer e diz assim: meu pai, tu és como os carros e cavalos de Israel. O profeta diz: ok, vamos continuar. Eu entendi. Atire uma flecha pela janela. O profeta diz: flecha da vitória do Senhor. A vitória vai chegar. O profeta vira para o rei e diz assim: agora pegue algumas flechas. Ele pega. E ele diz assim: atire no chão. Faça o quê? Vamos. Eu vou fazer você fazer isso. Pegue seu arco. Todos da igreja. Pegue seu arco. Pegue sua flecha. Vamos. Toda a igreja. Quem não fizer vai fazer sozinho aqui na frente. Atire uma vez. Olha o dedo. Eu sou pastor da melhor igreja do mundo. Não veio nenhum chato hoje aqui. Todo mundo é legal. Todo mundo está de bem com a vida. Não veio. Tá todo mundo, faz efeitos. Eu amei. Sabe o que é isso aqui? É que a gente é gente. A religião ensinou você a chegar no templo e ser o que você não é. Mas eu vim na casa do papai. Quem está na casa do papai? E ele atirou 3 vezes. E parou. Porque o carnal sempre para. E eu comecei a pensar: por que ele parou, hein? Por que ele desistiu? Por que ele não seguiu adiante? 3 coisas me vieram à cabeça.
Primeiro, o preço das flechas. Sim, flecha não era um elemento barato. Nós estamos falando de quase 3.000 anos atrás. Talvez ele parou porque as flechas eram caras. E tem gente que parou porque achou que o preço era muito alto para continuar. E se você acha que o preço para continuar é caro, espere até chegar a fatura da desistência. Se você acha que o preço de continuar é alto, espere até chegar a fatura da desistência. Você acha que é caro o preço de continuar orando pelo seu filho? Você acha que é caro o preço de continuar servindo a Deus com fidelidade? Talvez ele parou porque aquilo estava ficando caro. Já estraguei uma flecha, já estraguei 2 flechas, já estraguei 3 flechas. Se a perseverança tem um custo, a desistência tem um custo muito maior. Se continuar a faculdade tem um preço, imagina parar. Quanto vai te custar ao longo dos próximos 30 anos? Quem está entendendo? Talvez ele parou porque não viu resultado nenhum aparente. Atirei 3 vezes no chão, não vi nada. Estou insistindo numa coisa que não me dá resultado aparente. Já fui 3 vezes na igreja daquele bispo lá. Somando tudo, já deu uns R$20 de oferta. Miserável. E não vi nada. É porque eu sou agricultor. Nós estamos cavando, plantando semente e sem ver, tem algo acontecendo. Talvez ele parou porque falou assim, eu não vi resultado. Já dei 5 voltas em Jericó, não tem uma trinca ainda nessa parede. Já mergulhei 6 vezes no Rio Jordão, não sumiu nem uma mancha de lepra. Talvez não pareça, mas algo está acontecendo. O Deus que trabalha no secreto te pede fé, e fé é certeza de coisas que não se veem. Grita comigo, fé é certeza do que não se vê. Talvez ele parou porque não via resultados. Segura a mão de alguém, chacoalha e diga, não estou vendo, mas estou crendo. Segura na mão de outra pessoa, chacoalha e diga, não é por vista, é por fé. Já sei. Talvez ele parou. Talvez a flecha fosse cara. Talvez o resultado não aparecia. Ou aquilo não parecia racional. Não parecia lógico. Não parecia inteligente. Na nossa geração, uma geração genial como a nossa, formada pelo Google, pós-graduada na Wikipedia, uma geração de gênios, não me parece inteligente dar um tiro de flecha no chão. Segundo a doutrina dos pais da igreja, não vou entrar nisso não.
Segundo, não vou falar isso não. Às vezes a gente para porque não parece racional continuar. Porque parece tolo e bobo continuar tirando flecha no chão. E essa semana teve alguém que disse para você: você parece uma boba em continuar insistindo. E eu parei a minha mensagem agora para falar com você, que essa semana ainda ouviu: você parece uma boba. Mas Deus está te dizendo: eu pego as coisas loucas, eu pego as coisas sem sentido, eu pego as coisas que não têm lógica, eu pego os loucos para confundir a sabedoria do homem, porque toda a sabedoria do homem não atinge a loucura de Deus. Cadê você, irmã? Cadê você? Cadê você? Pode parecer loucura, mas continua. Diga para alguém: pode parecer loucura, mas continua. Dê um aplauso ao Senhor. Segundo Reis, capítulo de número 2. Nós vamos direto ao verso de número 12 por causa do tempo. Uau. Lembra da oração do rei? Lembra? Quando viu isso, Elias fez o quê? Gritou. O rei gritou? O rei chorou? O rei se expressou? Também. Então, gritar ou não gritar? Repetir as frases certas ou não? Se você não tiver dentro de você a fé para continuar, de nada adianta repetir as falas. Está comigo? Quando viu isso, Eliseu gritou. Gritou o quê? Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. O que o rei gritou à beira da cama de Eliseu? A mesma coisa. Copiou e colou. Ctrl C, Ctrl V. Diga comigo: aparência sem essência. Diga comigo: estética sem genética. Vamos pintar a igreja de preto que cresce. Vamos botar luz que cresce. Não adianta mudar a estética se não mudar a genética. Não adianta mudar a aparência se não mudar a... Vamos repetir a oração lá? Porque ele orou e deu certo. Vamos repetir o processo lá? Porque ele repetiu e segue a listinha. O que ele não sabia é que para Eliseu gritar o que gritou e receber o que recebeu, houve um processo de perseverança. Voltando para o verso 1 desse capítulo, e eu vou pontuar para você, porque a gente não tem tempo, você lê em casa.
Eliseu está caminhando com Elias. E Eliseu sabe que Elias vai ser arrebatado, levado aos céus. Elias diz para Eliseu: fica aqui. O que ele disse para Eliseu? Para por aqui porque eu vou até Betel. Eliseu diz assim: tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei, eu vou com você até Betel. Diga comigo: casa de Deus. Betel quer dizer o quê? Bet, casa é o Deus. Betel, casa de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Persevere na casa de Deus. Casa de Deus tem problema? Casa de Deus tem defeito? Persevere na casa de Deus. Muitos trairão, serão traídos. Muitos falsos profetas se levantam. Não foi isso que a gente leu? Mas aquele que... fica-te aqui. Eu vou perseverar em Betel. Você pode falar muita coisa da casa de Deus. Pode cortar para mim, filho. Você pode falar muita coisa da casa de Deus. Mas é melhor estar aqui dentro que lá fora. Toque alguém e diga: aqui é igual Arca de Noé. Tem uma bicharada, meu irmão, que eu vou te falar. Os crocodilos com as bocarras desse tamanho. Tem irmão de boca grande? Umas girafas com os pescoços que se mete onde não deve? Tem. Uns hipopótamos, aquela gente pesada de levar? Tem. As maritacas que não para quieto? Tem. Bicho carnívoro querendo comer herbívoro? Herbívoro comendo capim o dia inteiro e deixa para lá o que ele faz à noite? Tudo isso tinha dentro da Arca de Noé. O cheiro era ruim, o barulho era insuportável, o ambiente era desagradável. Mas quem estava dentro, salvo. Quem ficou fora, persevera em Betel. Persevera na casa de Deus. Não é perfeita, o pastor não acerta sempre, mas a gente continua aqui acreditando que aquele que perseverar até o fim será... ainda que o amor esfrie, ainda que os falsos profetas se levantem, ainda que venha a guerra de irmão contra irmão, ainda que um persiga o outro, quem perseverar até o fim? Porque perseverar faz parte da natureza do crente. Dê um aplauso ao Senhor. Diga comigo: quem persevera na casa do Senhor, está pronto para perseverar na vida. Se você persevera aqui, que não é obrigado a vir, vai perseverar no seu trabalho. Se você persevera comigo, quem já persevera comigo aqui há mais de 10 anos? Deixa eu ver, quem persevera comigo há mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Vai, levanta a mão, faz aí. Quem persevera comigo há mais de 10 anos? Ô irmão, se tu persevera comigo aqui há mais de 10 anos, vai perseverar com a tua esposa, vai perseverar com o teu marido, vai perseverar com os teus filhos. Porque quem persevera na casa do Senhor está pronto para perseverar na... O Elias falou para Eliseu: fica aqui em Betel, porque eu vou até Jericó. Jericó é o lugar das muralhas. A vida impõe muralhas no caminho. A vida separa você do que Deus tem para você mas aquele que perseverar até o fim, se as muralhas da vida se levantaram diante de você, dê quantas voltas? Por isso que você nunca vence. Ah, deve ser por isso que você fez aquela campanha de 7 voltas de Jericó e nunca recebeu a benção. Porque você não lê a Bíblia.
Você pegou a faixa da campanha e falou, é isso aí. 7 voltas de Jericó. Durante 6 dias, darás uma volta por dia. Quantas deu? 6 vezes 1? Meu Deus, que gênios. No 7º dia, darás 7 voltas. 6 mais 7? E você sempre diz que Jericó vai cair na 7ª volta. Jericó não cai na 7ª volta, Jericó cai na 13ª volta. Porque para Jericó cair, tem que ir até o... A vida pôs muralhas para você? Persevere. A vida pôs muralhas para você? Continue. Elias diz a Eliseu mais uma vez, fica aqui, eu vou ao Jordão. O Eliseu diz, eu não vim até aqui para parar, eu vou até porque aquele que perseverar até o fim será. Porque perseverança faz parte da natureza do salvo. Porque o carnal se cansa, mas o espiritual se renova. E ele desceu até o Jordão. O nome Jordão significa aquele que desce. O que significa Jordão? Jordão é um rio que desce até e ele vai terminar no Mar Morto. O Mar Morto é o ponto mais baixo na geografia da Terra. Da superfície da Terra, o Mar Morto é o ponto mais. O Jordão é aquele que desce ao ponto mais. Quando a vida fizer você descer até o ponto mais baixo, já era para ter aprendido. Na casa de Deus, diante das muralhas, quando a vida te fizer descer até o ponto mais baixo, como prega esse pastor, né? Meu Deus. Quando a vida te fizer descer até o ponto mais baixo, porque às vezes a vida leva a gente até o ponto mais. Mas o curioso é que o rio chama Jordão, e Jordão quer dizer aquele que... E embora o nome que ele recebeu diga é aquele que desce, a história conta outra coisa. Talvez você está vivendo um momento em que estão dizendo algo, mas a história que Deus quer escrever é outra. Sabe por quê? Porque o rio chama aquele que desce. E quando Josué chega lá, está em baixa. Moisés morreu, o povo está de luto e dizendo assim, vamos ver, se você for como Moisés, estamos contigo, se não, impeachment. Como é que o Josué chega lá? Ameaçado, pressionado. E aí, vamos para um lugar chamado Jordão, aquele que desce. Ele falou, mas? Quando a vida te levar ao ponto mais baixo, lembre que foi no ponto mais baixo que Deus pegou Josué e disse assim, hoje, eu começarei a te exaltar diante de todo Israel. Porque se você chegou no fundo do poço, só tem um caminho agora.
Porque se a vida te levou ao ponto mais baixo de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de uma tentativa de suicídio, se a vida te levou no ponto mais baixo de não ter mais forças para lutar contra uma enfermidade, uma crise familiar, Deus está te dizendo: o nome pode ser aquele que desce, mas a história mostra os que sobem. Você pode ter chegado até o ponto mais baixo da sua história, e Deus está te dizendo: vou começar a te levantar. Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era o menor dos servos. No grego isso vai chamar doulos, aquele que lava, usado para lavar os pés, lavar as mãos, o que porta água para lavar a mão. O empregado mais ralé que tem é o que carrega o jarro d'água para lavar as mãos e os pés. Quem era Eliseu até chegar no Jordão? Aquele que deitava a água nas mãos de... Era o empregado mais... Mas chegou no Jordão, chegou naquele que desce, chegou no caminho do ponto mais baixo da terra. O que aconteceu? Saiu dali como profeta da nação. É ali que os que se humilham são exaltados. É ali que o pequeno se torna grande. É ali que Deus pega o último para fazer primeiro. Quando a vida te levar até o ponto mais baixo da terra, estão comigo ou não estão? Quando a vida te levar ao ponto mais baixo da terra, com esse aqui eu convenço vocês. Tinha um moço, 30 anos, não deu nada na vida, trabalhou um pouco lá com o seu Zé, na carpintaria, mas era o filho da Maria, cresceu ali em Nazaré, viveu um tempo ali no Egito, 30 anos não deu nada na vida, e um dia ele chegou no Jordão. 30 anos, ninguém dava nada para ele. Na periferia da periferia do mundo. E um dia ele chegou no Jordão. Pegou fila como todo mundo, embora fosse parente do pastor, hein? Não teve moral. E chegou lá, no lugar que desce, no caminho do ponto mais baixo do mundo, como ninguém. Mas quando saiu de lá, o céu disse: este é o meu filho amado, este é o filho em quem eu tenho prazer, este que todos ignoravam a... Somos salvos porque perseveramos ou perseveramos porque somos salvos? Então, quando fomos salvos, dentro de nós foi depositado perseverança. Dentro de você tem perseverança. Dentro do seu coração, o Espírito de Deus já depositou perseverança. Porque perseverança faz parte da natureza do salvo. O mundo vai complicar, mas eu e você não somos do mundo. Levante as suas mãos e diga: eu creio que o Senhor me sustentará até o fim. Diga: perseverança faz parte da minha natureza. Dê um aplauso ao Senhor.